Bom dia! Vamos fazer nosso devocional de hoje? Capítulo 23 de Provérbios. Capítulo 23 de Provérbios, no versículo 17, diz assim: Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro, e a sua esperança não será frustrada. O que eu entendi desse versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês? Se tem uma coisa que é desafiadora nessa vida, é a gente perseverar num propósito, é a gente continuar em algo que a gente começou. E porque, assim, a gente começar algo é realmente fácil quando a gente está empolgado. É muito rápido a gente começar algo, mas a gente continuar esse algo é realmente um desafio. E aqui a pessoa que escreveu esse provérbio, ele está dizendo para perseverar no temor do Senhor e para não ter inveja dos pecadores. O que é esse não ter inveja dos pecadores? Em pecadores se encaixa toda a humanidade, né? Então não faria sentido, né? Não tem inveja de todos. Mas seria não ter inveja daqueles que fazem o que é errado com consciência a fim de obter algum lucro disso. E daí ele vai dizer, pelo contrário, não faça isso, não tenha inveja deles que estão prosperando fazendo aquilo que é errado. E tendo consciência de que isso é errado ainda. Ele diz, persevere no quê? No temor do Senhor todo o tempo. O que seria esse temor do Senhor? Você conhece Deus? Você conhece a Escritura Bíblica? Se você conhece a Escritura Bíblica, você vai ver um Deus que não falha, que não erra, que ama incondicionalmente, mas também um Deus que não vai mudar aquilo que Ele falou. Tá? Quando a gente vê no primeiro pecado, Adão e Eva, eles desobedecem a Deus e eles colhem os frutos dessa consequência, desse erro. Existe um conserto, uma correção por causa dessa ação. Da mesma forma, depois a gente vai ver com o povo de Israel, a gente vai ver com todo ser humano que está escrito na Bíblia. Davi, ele tinha uma amizade preciosa com Deus. Mas todas as vezes em que houve algum desajuste, todas as vezes em que ele desobedeceu a Deus, houve sim uma consequência. Tanto quando, por exemplo, eles foram levar a arca e levaram a arca de forma contrária à forma que Deus tinha estabelecido, eles tiveram uma consequência péssima. Depois também, quando Davi ele peca com Batseba e comete o homicídio de Urias, Deus também conserta ele nesse sentido. E depois tem outro momento também que Davi conta, o povo de Israel faz a contagem, né, das pessoas, e ali estava instituído na lei que todas as vezes que fosse contado o povo, era necessário que se fizesse restituição por cada primogênito, né? Então haveria que ter uma oferta por cada pessoa contada que era um primogênito do sexo masculino, representando, né, Jesus nesse caso. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas ali depois que ele faz esse recenseamento e ele não tem essa obediência àquela lei de Deus, sofre consequência também, o povo sofre essa consequência. Então, se a gente conhece, a gente sabe que Deus ele não vai mudar sua palavra, ele falou aquilo que ele falou é lei e não muda, a gente entende que é necessário permanecer no temor do Senhor, que temer ao Senhor, que obedecer aquilo que Deus disse é bom, porque se a gente não obedecer aquilo que Ele disse, a gente vai colher dos frutos disso, tá? E isso não tem nada a ver com Deus não nos amar, é justamente porque Deus nos ama, que Ele instituiu determinadas coisas, tá? Bom, então persevere nesse temor do Senhor, sabendo, olha, se eu sair desse caminho que Deus colocou para mim, o que vai me aguardar depois é algo que eu realmente não vou querer lidar. Então persevere no temor do Senhor quando? Todo o tempo, em todas as circunstâncias. Né? Existe uma discussão sobre obedecer por amor ou obedecer por temor. É claro que a ideia é obedecer por amor e que todas as coisas que Deus pede que a gente faça, Ele nos pede justamente por amor, e mesmo aquelas coisas que nos doem muito, e daí Deus, Ele coloca um comparativo para que a nossa mente consiga compreender, né, que como um pai corrige um filho, assim Ele também nos corrige, como um pai instrui um filho, assim também Ele nos instrui, e o pai, ele sempre vai providenciar aquilo que é melhor para o filho, né? A ideia sempre é essa, um pai que está saudável emocionalmente, né, ele vai procurar o bem do filho. E às vezes ele vai colocar restrições, e essas restrições não são para o mal, mas são para o bem. E quando o filho realmente se submete a
esse cuidado paterno, ele vai colher também esses benefícios, né? Então aqui ele está falando o tempo todo, em todas as circunstâncias, persevere, continua. Às vezes você não vai entender, às vezes você vai estar pensando, meu Deus, mas o tempo todo o Senhor me diz para fazer isso. Sim, persevere. E daí ele diz o porquê que você deve fazer isso. Porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Então, nesse momento, a gente não consegue ver as coisas com total clareza. Nesse momento, a gente só consegue ver uma fração. A gente consegue ver com olhos que são muito limitados e a gente só consegue ver aquilo que é material. Mas está escrito que a fé, ela se baseia naquilo que não se vê. É a certeza daquilo que não se vê. E aquilo que não se vê é eterno. Aquilo que não se vê permanecerá para sempre. Então, aqui ele está colocando a sua esperança no futuro. E ele está falando, essa esperança ela não vai ser frustrada. Então, perseverar na busca pelo Senhor, perseverar no conhecimento do Senhor, perseverar na obediência ao Senhor, é algo que vai nos dar um resultado futuro. E o futuro vai chegar. Isso é inevitável. Ele vai vir. E ele diz, persevere o tempo todo. Porque se você fizer isso, lá na frente você não vai se arrepender. E uma das coisas que o livro de Provérbios, né, que é um dos objetivos, um dos focos do livro de Provérbios, é justamente te prevenir de arrependimentos futuros. É te prevenir de erros que você não precisava ter, você não precisa tropeçar. Deus está dizendo para você, eu quero que você obedeça aquilo que eu estou te dizendo. E se você confiar em mim, você não vai precisar passar por essa dor. E persevere na obediência. É isso que esse texto está falando. Persevere na obediência, persevere no temor do Senhor. E você não vai precisar colher os frutos que são desagradáveis lá na frente. E você sabe, o que Deus está te dizendo para obedecer hoje? Às vezes é algo relacionado a relacionamentos, às vezes é algo relacionado à oração, à busca e o conhecimento de Deus, é relacionado a compromissos, às vezes é relacionado a algumas partes da sua vida que você entende que Deus já te pediu para ajustar e você precisa ajustar. E você talvez já tenha começado a fazer esse ajuste, mas você começou a se cansar. Falar, ai Deus, isso aqui está muito difícil, isso aqui está muito complicado. Deus te diz, persevera, porque lá na frente você não vai se arrepender disso. Beijo e tenha um ótimo dia.